Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui comigo hoje. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando sobre o chamado de Mateus, também conhecido como Levi. Que este estudo lhe abençoe. Vimos no vídeo anterior o que está registrado sobre esse chamado no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 9 a 12. Vamos ver agora o que está registrado sobre esse assunto no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. E no próximo vídeo nós vamos tratar desse mesmo assunto registrado por Lucas, no capítulo 5, capítulos 27 a 32. Vamos lá? Marcos, capítulo 2, versículo 13. Jesus voltou a sair para o mar. Toda a multidão veio até ele e ele os ensinava. Para o mar, ou seja, junto ao mar de Tiberíades, na costa em que Cafarnaum estava situada. Toda a multidão veio até ele, ou seja, à beira-mar, e Jesus os ensinou tão prontamente lá como se estivesse em uma sinagoga. A maioria dos professores locais proeminentes ensinaram a grupos regulares de discípulos e também realizaram outros serviços locais em sua cidade. Professores translocais que tinham muitos seguidores, entretanto, podiam ameaçar o status quo como revolucionários em potencial. Versículo 14. Enquanto passava, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado no poço de coleta de impostos, e disse-lhe: segue-me. Então Levi se levantou e o seguiu. Levi, filho de Alfeu. O mesmo, sem dúvida, como Mateus, o escritor do evangelho que leva o seu nome. Não era incomum entre os judeus ter dois nomes. No posto de coleta de impostos. Os coletores de impostos eram chamados de publicanos, isso porque tinham que lidar com dinheiro público e com os recursos públicos. O problema do governo romano era como implantar um sistema para cobrar os impostos do modo mais eficaz e barato possível. Solucionaram-no vendendo ao melhor preço o direito a cobrar os impostos em uma determinada área. Alguém comprava o direito a arrecadar os impostos em determinado lugar. A partir desse momento era responsável, ante o governo romano, por uma soma anual. Tudo que pudesse cobrar mais, acima dessa soma, era sua comissão. Evidentemente, esse sistema se prestava a abuso. As pessoas não sabiam quanto deviam pagar, antes que existissem os periódicos e serviços modernos de difusão de notícias. Nem tinham o direito de apelar contra as exigências do publicano. O resultado era que a maioria dos publicanos chegava a enriquecer-se grandemente, abusando do seu ofício em proveito dos seus bolsos. Esse sistema se prestou a tantos abusos que na Palestina, no tempo de Jesus, tinha sido modificado substancialmente, mas ainda era necessário pagar impostos, e o novo sistema ainda se prestava a abuso. Havia 3 impostos principais que todos deviam pagar. O primeiro era o imposto sobre a terra, que obrigava todo agricultor a pagar 1/10 de sua colheita de cereais e 1/5 de sua fruta ou vinho, seja em dinheiro ou em espécie. Havia um imposto sobre os rendimentos, que obrigava a contribuir com um percentual dos ganhos. E havia um imposto de captação, que consistia em uma soma fixa que deviam cobrar anualmente dos homens entre 14 e 65 anos e das mulheres entre 12 e 65 anos de idade. Estes eram impostos estatais fixos, que todos conheciam bem e mediante os quais o publicano dificilmente poderia tirar algum ganho pessoal. Mas além desses 3, havia vários outros impostos de distinto tipo. Os produtos importados e exportados deveriam pagar impostos que oscilavam entre 2,5% a 12,5%. Era preciso pagar uma taxa ao viajar pelas estradas principais, ao cruzar pontes, ao entrar nos mercados, nas cidades e nos portos. Havia impostos pelos animais de trabalho e pelos veículos, segundo a quantidade de rodas ou de eixo que tivesse. Havia impostos à compra e às vendas. Certos produtos e serviços eram monopólios do governo. Por exemplo, no Egito, o governo controlava completamente o comércio de nitrato, cerveja e papiro. Embora o antigo sistema de licitar os cargos de publicano tinha sido modificado, muita gente ainda era necessária para arrecadar todos esses impostos. Em geral, as pessoas que cobravam os impostos eram naturais da região onde exerciam seu ofício. Com frequência se ofereciam voluntariamente para esse trabalho. Em geral,
Em cada região havia uma pessoa encarregada de cada um dos impostos, e muito frequentemente parte do dinheiro arrecadado ficava em seus próprios bolsos. Todo mundo odiava os publicanos. Estavam a serviço dos conquistadores de sua própria pátria e se enriqueciam à custa da desgraça dos seus concidadãos. Na atualidade, diríamos que eles eram colaboracionistas. Eram pessoas reconhecidamente desonestas. Não somente exauriam seus concidadãos, mas também, em geral, enganavam o governo. E grande parte de seus lucros provinha do suborno de ricos que não queriam pagar os impostos a que estavam obrigados. Em todas as partes, os coletores de impostos são pessoas pouco apreciadas, mas entre os judeus eram duplamente odiados. Os judeus eram nacionalistas fanáticos, mas, sobretudo, o que provocava sua reação negativa era a convicção de que o único rei era Deus, e que, portanto, pagar impostos a um governante humano era infringir os direitos de Deus e insultar sua majestade. A lei judia proibia a entrada dos publicanos na sinagoga. Eram incluídos na mesma categoria das coisas dos animais impuros, e lhes eram aplicadas todas as disposições do livro de Levítico, que está registrado no capítulo 20, versículo 5, onde vemos: Então eu porei o meu rosto contra aquele homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo com todos que se prostituem prostituindo-se com Moloque. Não podiam ser testemunha ante a justiça. Quando se enumeravam as pessoas indignas, sempre estavam juntos: ladrões, assassinos e publicanos. Quando Jesus chamou Mateus, chamou alguém a quem todos odiavam. Aqui temos um dos grandes exemplos do Novo Testamento de como Jesus era capaz de ver em um homem não o que ele era, mas o que podia chegar a ser. Ninguém jamais teve tal fé nas possibilidades da natureza humana como Jesus. Versículo 15. E aconteceu que, quando estava sentado à mesa na casa dele, muitos publicanos e pecadores também estavam assentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, portanto, porque eram muitos, e o haviam seguido. Este banquete foi feito por Mateus em homenagem a Jesus, como vemos em Lucas, capítulo 5, versículo 29. E Levi lhe fez um grande banquete em sua casa. Jesus e os seus discípulos, porque eram muitos, e o haviam seguido. Ou seja, muitos discípulos. O fato de segui-lo, sair de casa e ir com Jesus de um lugar para outro, era a prova do seu apego a ele. Não há dúvida de que Jesus, no início do seu ministério, era extremamente popular. Multidões do povo comum o assistiram e deram evidências conclusivas de que ele era um seus verdadeiros discípulos. E foi somente após muita oposição dos ricos e dos grandes que Jesus se tornou impopular entre o povo. Talvez nenhum outro pregador tenha atraído uma atenção tão universal e tenha produzido efeitos tão decisivos sobre a humanidade como fez Jesus em seu ministério pessoal. Versículo 16. Quando os escribas dos fariseus o viram comer com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: Por que é que ele come com os publicanos e os pecadores? A comunhão à mesa normalmente estabelecia um vínculo de amizade. As pessoas justas não gostariam de parecer aprovar aqueles que podem não ter dado o dízimo da comida, muito menos com pecadores declarados publicamente. Comer com eles pareceria ignorar suas ações e abraçar a vergonha aos olhos dos seus colegas. Os professores às vezes contrastavam os coletores de impostos com os fariseus, modelos de piedade. Aqui eles presumivelmente esperavam que Jesus, sendo um mestre sábio, deveria compartilhar suas convicções religiosas. Versículo 17. Jesus ouviu e lhes respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Em sua resposta, Jesus ainda não usa dureza, mas apenas raciocínio calmo e desapaixonado, como se dissesse: Portanto, se esses eram justos, não os devo chamar, mas agora são essas as pessoas a quem vim salvar. O que chama a atenção aqui? A defesa de Jesus foi de uma simplicidade exemplar. Disse apenas que ia onde a necessidade era maior. Não seria bom médico o que só visitasse as casas dos sãos. O lugar de um médico é junto aos doentes. Sua tarefa e sua glória é estar onde é necessário. Diógenes, que viveu entre o ano de 412 a.C. a 323 a.C.,
e que foi um dos grandes mestres da antiguidade grega, nunca se cansou de comparar a vida decadente de Atenas, cidade em que passou a maior parte da sua vida, com a simplicidade e austeridade de Esparta. Alguém o interpelou um dia e lhe disse: se pensas que Esparta é tão maravilhosa e Atenas tão desprezível, por que não deixa Atenas e vai a Esparta? A resposta do filósofo foi: não importa o que eu possa preferir, minha obrigação é ficar no lugar onde os homens mais me necessitam. Eram os pecadores que necessitavam de Jesus, e entre eles Jesus viveu toda a sua vida. Que esse estudo tenha lhe abençoado. Lhe veja no próximo vídeo. Até lá!